Olá, boa noite. No Ponto por Ponto de hoje teremos como interlocutor o presidente da Câmara de Comércio de Sotavento, Marcos Rodrigues, para abordarmos as principais preocupações do setor empresarial neste momento. Câmara de Comércio de Sotavento, que é a maior associação empresarial de Cabo Verde, contando atualmente com mais de 460 associados. Vamos, pois, lançar um olhar sobre a realidade atual neste contexto de retoma gradual da atividade económica, apesar do impacto da guerra na Ucrânia. De referir que Marcos Rodrigues é também presidente do Conselho Superior das Câmaras de Comércio e Turismo e, igualmente, vice-presidente da Confederação Empresarial da CPLP. Começamos por agradecer a presença do Marcos Rodrigues no programa. Boa noite. Boa noite pelo convite, boa noite aos seus telespectadores, pela oportunidade que é dado à Câmara do Comércio de Sotavento, e é nesta qualidade que estou hoje aqui para trocar algumas impressões e falar um pouco sobre o tecido empresarial nacional, as nossas preocupações e também os nossos contributos para o desenvolvimento do setor em Cabo Verde. Muito bem. Pode-se dizer que a retoma já está a decorrer a um ritmo normal, apesar dos impactos da guerra? Gostaria que assim fosse, mas a realidade é outra. A retoma está a acontecer paulatinamente. Houve retrocessos, como deve calcular, devido ao aumento dos preços dos produtos a nível internacional. E não só esta questão, também a questão dos transportes também, dos produtos que nós importamos também aumentou consideravelmente, e isto veio trazer algumas preocupações, enfim, ao tecido empresarial cabo-verdiano, e estamos num momento de bastante preocupação em podermos continuar a desenvolver a nossa atividade com o rigor que conhecemos no passado. Não é? Quais são as principais preocupações do empresariado neste momento? Uma das questões fundamentais é a questão fiscal. A questão fiscal é uma questão que preocupa o setor empresarial, porque se nós tivermos um pouco de atenção, eu vou elencar só algumas das questões que acaba por entrosar com o setor empresarial. Nós temos obrigações tais como imposto sobre rendimento de pessoas coletivas, IRPC, temos o imposto sobre rendimento de pessoas singulares, IRPS, temos imposto sobre valor acrescentado, IVA, temos imposto sobre os consumos especiais, ICE, temos contribuições para a segurança social, temos imposto do selo, temos direitos de importação, temos taxa comunitária, temos taxa ecológica, temos taxa estatística aduaneira, temos taxa turística, temos imposto sobre património e temos imposto de circulação, não falando dos ordenados, das rendas, água, luz e demais. Por isso não é fácil, como deve calcular, ser empresário com tantas exigências e tantas responsabilidades em cima. E é esta questão que nos leva, enfim, a considerar que no próximo Orçamento de Estado teremos que reanalisar algumas das questões para poder dar folga às empresas, para que eles possam, enfim, fazer o seu percurso num país que não é de todo dinâmico do ponto de vista de desenvolvimento empresarial, mas criarmos aqui ecossistemas para poder ajudar ao desenvolvimento. O plano de retoma que o Governo anunciou há meses previa, inclusive, recursos financeiros para as empresas, garantias bancárias, linhas de crédito, incentivos. Algo tem saído do papel desse plano de retoma? O Governo tem tido algumas preocupações e eu tenho falado com o Sr. Vice-Primeiro-Ministro sobre a questão e acho que o Governo está seriamente preocupado com todas as questões que se coloca ao tecido empresarial. Todavia, não estão ainda criadas as condições essenciais para que se observe alguma dessas questões que colocou. Eu diria, e disse há dias a comunicação social, que um dos grandes empecilhos do desenvolvimento de Cabo Verde prende-se efetivamente com a questão da burocracia. Porque nós temos vários interlocutores, temos várias instituições, temos vários institutos que, no fundo, operam, interagem com o setor empresarial, mas que, na maior parte dos casos, torna-se inútil a operacionalidade dessas instituições, porque não dão resposta atempada e muitos deles também não tomam decisões quando devem tomar.
E estas questões são questões críticas que nós, os empresários, achamos, porque o tempo do empresário é diferente do tempo burocrático público, é completamente diferente. O nosso tempo é para hoje, nós não podemos adiar literalmente nada, tem que ser para hoje, mas as instituições públicas podem aguardar o tempo que for necessário e esse aguardar é que pode criar aqui problemas complexos do ponto de vista do desenvolvimento empresarial. Nós somos responsáveis pela ação e pela atividade que nós desenvolvemos e queremos que do outro lado haja rapidez na implementação dos processos. E não tem havido? Tem havido algumas coisas, não tem havido tudo. Como, por exemplo, o que é que falta neste por exemplo, as questões alfandegárias, por exemplo, posso lhe dar alguns casos, por exemplo, que neste momento se coloca na questão das alfândegas, que a importação do leite, é um caso muito concreto, a importação do leite levanta hoje em dia alguns problemas complicados aos empresários, que a lei diz claramente como é que devem proceder na alfândega sobre essa questão. No entanto, há uma outra leitura na própria alfândega sobre a questão da importação do leite. E os empresários são forçados, alguns dos empresários são forçados a deixar caução para poder levantar a mercadoria até que se resolva o problema da interpretação da lei. Estas questões que são penosas para o tecido empresarial, porque o que se espera do poder público é que haja uma resposta tempada. Nem sequer um dia, não é sequer 2 dias, porque a caução, quando o empresário deixa o seu dinheiro para poder levantar um produto que já importou, já pagou as taxas, já pagou os impostos e ainda por cima tem que pagar uma caução para o levantar, põe em causa a tesouraria dessas empresas. E nós não podemos continuar a aceitar que a interpretação de umas coisas aqui ou acolá tenham uma outra leitura e que não seja aquilo que... E se houver outra leitura, que ele seja resolvido em tempo útil. Uhum. Há empresários que não têm conseguido superar as barreiras agudizadas pela guerra? Algumas empresas têm fechado as portas? Haverá empresas, sabe, nós conseguimos mais ou menos analisar essas questões através, porque a Câmara do Comércio emite licenças para o comércio e consegue ter mais ou menos alguma ideia sobre a evolução do tecido empresarial. O que é certo é que algumas empresas já não estão a levantar a licença de importação, o que é um mau sinal. É sinal que não há uma dinâmica no setor da importação como nós desejaríamos. E estas questões que são preocupantes, como deve calcular, o tecido empresarial é fundamental, é estruturante para o desenvolvimento do tecido empresarial. Cria emprego, paga impostos e tem uma intervenção no desenvolvimento primário. E se o governo ou os governos entenderem que, efetivamente, é assim o setor privado, nós poderemos dar contributos importantes para aquilo que nós chamamos o desempenho positivo do desenvolvimento. Voltando ao plano de retoma, o que tem sido colocado na prática? O plano de retoma coloca várias considerações, como já disse alguma das considerações aqui, e algumas das questões têm a ver, efetivamente, com o próprio financiamento, ou seja, o apoio à tesouraria de algumas empresas, que, em alguns casos, têm sido os empresários, vou ser claro vou pôr o ponto por ponto, dizer-lhe que os empresários não querem subsídios nem querem apoios. Querem a facilitação dos processos e querem que, efetivamente, se reorganize todo o tecido fiscal e que se crie condições objetivas sobre as questões fiscais para nós não termos que lidar com toda esta lencagem de processos do ponto de vista fiscal quando nós queremos, efetivamente, acelerar o processo. Não é de todo a pretensão dos empresários que haja uma mão do outro lado para fazer sobreviver as empresas. As empresas devem nascer e morrer conforme a sua capacidade de intervenção no mercado. E assim é em todos os países do mundo. As empresas que não conseguem gerar riqueza morrem e devem morrer. Devem sair do mercado e entrar outras que são mais competitivas, ou tecnologicamente mais bem preparadas e que oferecem melhores condições ao mercado. Por isso, para os empresários, nada disto é crítico, entrar no mercado ou sair do mercado. O que se pede ao mercado é que o mercado seja facilitador e que o mercado
corredores devidamente estabelecidos para nós podermos, neste mesmo mercado, também prestarmos o nosso serviço com excelência. Mas tem acedido a linhas de crédito, a garantias bancárias, as tais promessas? As empresas têm recorrido, quando acontecem essas questões, há uma visão, há visões diferentes em relação a essas questões, porque os empresários, quando estão a recorrer muito a crédito para aguentar a tesouraria, alguma coisa vai mal. E vai mal, e porque o problema de estar a recorrer a financiamentos para pagar salários, a financiamentos para pagar as rendas, a financiamento para pagar a Eletra, estas empresas não estão a gerar riquezas para estarem no mercado. E têm estado a fazer isso? Tem havido muitas empresas recorrem a financiamentos para manter a tesouraria. E isto é que nós não queremos. Nós não queremos que as empresas recorram a financiamentos para manter a tesouraria, mas sim que recorram a financiamentos para investimentos. Mas tendo em conta a crise, os efeitos da pandemia, agora os efeitos da guerra, neste momento, o que é primordial para os empresários? O primordial para os empresários é aquilo que eu disse há bocado, é a facilitação dos processos, atempadamente a resposta das nossas preocupações em relação a reduzir substancialmente, por exemplo, as questões das taxas, que nós achamos que existe uma pressão de taxas sobre taxas, e que acabam por penalizar profundamente a atividade empresarial. Essas taxas, no fundo, são repassadas para o mercado. O que nós queremos é que o mercado tenha produtos a um bom preço para poderem operar, porque quanto mais movimento houver no mercado, quanto mais aquisições houver no mercado, melhor é para o tecido empresarial, mas melhor também é para a economia. Porque quanto mais os produtos estiverem mais caros, menos movimentação, menos rotatividade temos de produtos. E o que se deseja é que haja rotatividade de produtos e que haja rotatividade dos nossos negócios, porque nós não compramos os produtos para manter em estoque por um tempo indeterminado. Queremos é que o produto chegue e colocamos nas nossas prateleiras, nos nossos armazéns, e que tenha, enfim, compradores para levar esses produtos e fazer circular o dinheiro. É isso que gera riqueza e é dessa riqueza que se mantém o desenvolvimento. Volta e meia, as associações empresariais criticam a burocracia do setor público. Ainda é uma crítica atual? É uma das grandes críticas e continuará a ser enquanto não houver reformas profundas daquilo que nós consideramos que é mexidas. Não faz sentido resolver um problema criando mais instituições. Não se resolve nada neste país criando mais instituições para dar resposta ao problema. O problema tem que ser resolvido efetivamente com soluções concretas, porque quanto mais institutos, quanto mais departamentos, quanto mais secções tivermos, maior é a burocracia. Porque circulam os papéis do subchefe para o chefe para o chefe principal para o diretor para o diretor-geral, não sei o que mais. É uma circulação de documentos que, quando chega ao seu fim do corredor, o empresário já não existe. E o que nós queremos é a simplificação desses factos e que haja também poder, efetivamente, nos departamentos para que possam decidir atempadamente e que possam tomar essa responsabilidade. Porque o que mata a questão do desenvolvimento empresarial também tem a ver com a falta de resposta. A falta de resposta ou falta de resposta atempada? A falta de resposta atempada e, em alguns casos, falta de resposta mesmo. E antes as empresas faziam planos trimestrais, semestrais, anuais. Atualmente, como é que atuam? Com navegação à vista ou nem por isso? Navegação à vista e com muita nebulosidade. Hoje, os empresários não conseguem fazer um mapeamento da sua gestão a médio e longo prazo, o que é desejável e o que se pretende para o desenvolvimento empresarial. E há várias imprevisibilidades também. As imprevisibilidades, por exemplo, qualquer investimento que é feito tem um horizonte mais ou menos do retorno, de atingir o break-even, e muitas vezes, durante esse percurso em que o empresário fez o investimento, há, enfim, introduções de novas taxas ou de novos impostos que não foram considerados na base do investimento e que depois cria dificuldades aos empresários em poder responder perante os compromissos que assumiu.
De forma que a previsibilidade fiscal é uma das questões que nós gostaríamos que o país tomasse, enfim, isso em conta e que criasse condições definitivas para que nós pudéssemos ter condições de podermos planificar a médio prazo, já não digo a longo prazo, a médio prazo, as nossas atividades. Qual tem sido o efeito das moratórias na vida dos empresários? Durante a crise pandémica houve moratórias, depois da guerra mais algumas. Sim. Qual tem sido as moratórias já efeito? estão a chegar ao fim e as moratórias foram importantes para se manter o emprego. Mas agora vai ser preciso pagar. Vai ser preciso pagar e as empresas estão com dificuldades para pagar. Como eu disse há bocado, estamos, enfim, a recorrer ao financiamento para manter a tesouraria e vamos ter dificuldades para responder perante as moratórias. O que acontece é que as moratórias foram muito importantes, como eu disse, para manter o emprego e manter as empresas, porque durante o período em que elas estiveram fechadas, as empresas tiveram também custos adicionais, mas não tinham realmente nada, absolutamente nada, do ponto de vista de entrada em caixa. Então, tinha o empresário que responder por seus recursos próprios, muitas vezes recorrendo aos tais financiamentos e recorrendo muitas vezes à liquidez individual para poder meter dentro da empresa, para poder manter a empresa. De forma que as moratórias foram muito importantes neste país para manter o emprego e manter as empresas. Agora, estamos a sair, vamos ter custos adicionais. E como a economia ainda não responde totalmente às responsabilidades que os empresários assumiram, é que vamos encontrar dificuldades. Por isso é que eu chamo a atenção ao Governo de que, neste próximo Orçamento de Estado, que deve considerar efetivamente a quebra de algumas taxas que são aplicadas neste país, de forma a dar a folga às empresas. As empresas não querem, eu já disse isso há bocado e estou a repetir, não querem efetivamente o amparo do Governo. Querem que o Governo crie-lhes condições para poderem operar. E como é que se pode criar essas condições? É desmaterializar algumas questões que acabam por ser penalizador no desempenho das nossas ações. Mas tem-se dito ultimamente com alguma frequência que a crise trouxe novas oportunidades. Tem havido novas oportunidades para os empresários nacionais? Todas as crises, eu tenho uma abordagem sempre positiva das crises. Acho que é nas crises que nós crescemos individualmente, coletivamente, e as empresas, naturalmente, os empresários são homens que lidam com crises constantes. A vida do empresário é feito de uma certeza, é que tem que enfrentar muitas ondas gigantes que aparecem pelo caminho. Os empresários já perceberam que o mundo está numa mutação profunda. Há reformas gritantes a nível global, há a introdução de uma nova tendência de comércio a nível mundial, quer seja pelas questões da planificação dos mercados, quer seja pela questão da entrada da quarta revolução industrial, que vai trazer, enfim, novos desafios ao tecido empresarial, novas adaptações e novos modelos de fazer negócio. Nós estamos conscientes de que o país é essencialmente um país importador, que está assente essencialmente a sua capacidade nas questões comerciais de transação meramente do produto, e vamos ter que mover um pouco para a questão da logística e para a questão de transformação de produtos. E toda esta panóplia de... Eu gostaria de saber quais são as tais novas oportunidades que têm surgido para os empresários nacionais. As novas oportunidades que começam a surgir estão assentes, efetivamente, nesta tal quarta revolução industrial, em que vai assentar o 5G e a transformação, praticamente, de toda a operação comercial e produtiva. Nós, enfim, alguns países já estão a experimentar, efetivamente, a robotização, a inteligência artificial, a realidade virtual, a realidade aumentada. Mas não é o caso de Cabo Verde. Não é o caso de Cabo Verde, mas temos que estar preparados para acompanharmos o mundo, obviamente. Em que pé estão as coisas neste momento em Cabo Verde, em termos de novas oportunidades? Análise, há uma questão, eu vou responder a essa pergunta, mas eu costumo dizer que
em todos os mercados há uma questão que é fundamental, que é aquilo que você está a colocar, que é chamada análise de tendências. As análises de tendências devem ser, os governos e os empresários devem estar sempre preocupados em saber quais são as tendências que a médio prazo vão colocar os desafios. E é perante essas tendências é que é preciso fazer reformas internas para receber realmente as transformações. Porque se nós não prepararmos para essas novas tendências que estão a existir, nós perdemos as tais oportunidades e, como disse muito bem, se estamos preparados para essa nova demanda. Não depende só do empresário. Quanto ao ritmo da reforma, desculpe interromper, tem sido bom o ritmo das tais reformas que está aqui a exigir? Não, o Governo tem feito muitas reformas, mas para aquilo que eu entendo ser fundamental, ainda temos muito para andar. Muito para andar. Por exemplo, dou-lhe um exemplo, uma coisa simples e que já se coloca a questão em Cabo Verde, a questão dos drones, que você hoje em dia já invade praticamente a casa das pessoas a fazer uma filmagem, a fazer não sei como. Mas os drones não é só para fazer filmagem, é também hoje para transportar medicamentos, pode-se transportar comidas, podemos fazer hoje em dia através dos drones solução dos problemas críticos de Cabo Verde vai passar pelos drones. Mas ainda não temos legislação sobre estas questões. Por exemplo, também sobre a questão da movimentação dos empregados a nível global. Hoje, há uma tendência muito grande de que os empregados do setor tecnológico escolhem países que lhes oferecem condições excepcionais para viverem a nível fiscal e a nível de qualidade de vida. E essa tendência já está a se verificar e em muitos países do mundo já estão a legislar e criar condições excepcionais para receber esses funcionários que ganham muito dinheiro. Os tais nómadas. Nómadas, sim, os digitais nómadas, os nómadas digitais. O que acontece é que são oportunidades que se começam a colocar a Cabo Verde e que nós temos que antecipar as tendências e darmos respostas ao mercado global. Porque hoje a nossa economia não se assenta efetivamente num microcosmos apenas locais aqui do Atlântico. Ele é global. A circulação hoje em dia e as movimentações hoje em dia do empresarial faz-se em várias latitudes e simultaneamente, mas também as questões do desenvolvimento implica reformas profundas e estruturais. Quer dizer, eu ainda não ouvi um debate muito sério a nível nacional sobre as questões das tendências a nível global. Portanto, seguindo em frente, um dos assuntos do momento tem a ver com as reivindicações sobre o reajuste salarial. Portanto, o Governo já disse que este não é um momento adequado para tais exigências. O que é que a Câmara de Comércio Sotavento, enquanto parte do empresariado nacional, pensa disso? Temos alguma palavra a dizer sobre isso e já manifestei na concertação social qual é a tendência da Câmara do Comércio. A Câmara do Comércio Sotavento entende de que não existe neste momento condições objetivas para poder processar o aumento salarial. Todavia reconhecemos, e é por isso também que eu disse há bocado, que as taxas devem cair precisamente para arrefecermos a questão da inflação. Porque como realmente o poder de compra dos trabalhadores é esta questão da inflação que hoje em dia se coloca, quer dizer, como o poder de compra. Entendemos de que o salário mínimo nacional deve aumentar. A Câmara do Comércio apoia e estamos de acordo de que o salário mínimo nacional deve aumentar. Não é aceitável que o salário mínimo nacional não haja progressão e que não criemos condições para que a base comece efetivamente a se empoderar. Então, mas o reajuste salarial não? O reajuste salarial, por enquanto, não. Este ano, porque não há condições das empresas privadas, que eu estava a dizer há bocado, que recorrem hoje em dia a financiamentos para manter a sua tesouraria, poder efetivamente alavancar, ou seja, poder sustentar mais custos que neste momento não têm condições de responder. Enquanto isso, os trabalhadores vão sustentando o aumento, vão aguentando o aumento do custo de vida. Eu disse lá um bocado e torno a reafirmar de que o que come realmente a capacidade do consumo
dos trabalhadores é a questão da inflação. E esta parte só as políticas públicas poderão ajudar. E há condições de podermos reduzir substancialmente, e tem sido feito alguns esforços, e nós reconhecemos, o Governo tem feito alguns esforços, para poder resfriar um pouco a questão da inflação. Mas precisamos trabalhar mais profundamente com o tecido empresarial e encontrarmos aqui condições para que os produtos não aumentem de preço. E não aumentando de preço os produtos, quer dizer que o poder de compra mantém-se. Se o aumento salarial... E o poder de compra que já se perdeu. É esta tal questão que eu lhe coloquei. O Governo tem que sentar com os empresários e analisar onde é que pode cortar para podermos resfriar essa tendência inflacionista. Uhum. E outro assunto é o eventual recrutamento de mão de obra cabo-verdiana ligada ao turismo para ir trabalhar em Portugal. Assim como outros representantes do setor privado, teme que isso possa vir a fragilizar o setor turístico em Cabo Verde? É uma questão muito interessante que se levanta, e nós andamos aqui durante muito tempo a solicitar a Portugal maior facilidade dos vistos, melhor circulação. Andamos aqui durante muito tempo com esse debate e coloca-se agora uma questão que é a livre circulação, ou pelo menos o recrutamento de alguns empregados num setor concreto. Mas não é só nesse setor concreto. A Europa está envelhecida e a tendência é abrirem as suas portas para manter a sua economia. E então precisam da força juvenil para continuar o seu desenvolvimento. E vão buscar essa força juvenil onde existe. Cabo Verde tem que assumir e tem que ficar feliz por Portugal reconhecer de que nós temos recursos humanos, ou começamos a ter recursos humanos qualificados. O que os empresários, o que, enquanto representante dos empresários, entendo é que os hoteleiros têm razão. Os hoteleiros estão a atravessar uma situação em que precisam de mais recursos humanos. A nossa proposta é que o Governo deve acelerar a questão da formação profissional. Porque nós temos 70 mil jovens desempregados. Portugal só precisa de 2.500. E temos 70 mil desempregados. Esses 70 mil desempregados, se nós aumentarmos a nossa capacidade de formação em áreas que estão a ser procuradas, nós facilitamos a vida àqueles que estão desempregados, que devem procurar a melhoria das suas vidas onde existem oportunidades, e resolvemos o problema dos hoteleiros que precisam de recursos humanos para continuar a sua atividade. O que existe aqui de importante é que nós verificamos, por exemplo, o Fundo do Turismo movimenta qualquer coisa como 8 milhões de euros anuais. Vem, efetivamente, do setor hoteleiro, esse dinheiro. Algum desse dinheiro deve ser revertido ao desenvolvimento de um setor que representa 25% do PIB nacional. Ou seja, nós devemos dar atenção ao desenvolvimento desse setor e abraçarmos com alegria, porque há investidores, e dar a esses investidores realmente aquilo que procuram, que é uma mão de obra qualificada. Portanto, concorda com a possibilidade dos jovens cabo-verdianos ligados ao turismo e não só, possam vir a ter a oportunidade de emigrar? Obviamente, porque nós não temos capacidade de absorver todos os jovens desempregados. Eu disse e fui claro, quando da reunião com esses senhores, quando estiveram cá, eu fui claro e disse-lhes: estamos disponíveis, a Câmara do Comércio está disponível a ajudar-vos a encontrar esses jovens para vocês levarem. Mas uma coisa que nós pedimos é que tragam formação para Cabo Verde, ou seja, que invistam na formação em Cabo Verde, que essas escolas de hotelaria em Portugal, que existem várias entidades que fazem formação no setor hoteleiro, que vão para Brava, que vão para o Fogo, vão para Santo Antão, vão para São Nicolau, e que façam lá a formação dos recursos que nós temos lá e que estão ávidos, efetivamente, a ter uma formação para se entrar no mercado de trabalho. E nós aqui podemos ter um papel importante, e bastante importante, que é apoiar na formação destes recursos, mas não é só a questão da hoteleira que está em causa. Não se falou, a questão da construção, não se tocou, não se falou. Mas houve muitos jovens que saíram deste país e que emigraram para o setor da construção e que precisamos dar resposta. Ou seja, nós temos aquilo que eu referi, acelerar a formação profissional para dar a resposta para setores às necessidades internas e externas. Estive a ler uma reação do presidente da Associação
ou um dos elementos da Associação Empresarial de Cabo Verde, o senhor Andrea Benoli, disse que abrir a porta ao galinheiro não trará qualquer conforto ao criador. Esta expressão, abrir a porta ao galinheiro, referindo-se à possibilidade dos jovens Cabo Verde Fiquei chocado. E estou triste, estou extremamente triste que os responsáveis por este país não tenham tido nenhuma posição firme sobre a frase que agora citou. Portanto, se considera Isto é um país soberano. Uma frase Cabo Verde é um país pejorativa. soberano. É pejorativo. Cabo Verde é um país soberano. Nós somos um povo que sempre demonstramos, em qualquer dificuldade, procurarmos as soluções. E vamos encontrar as soluções necessárias. Mas este país não é um galinheiro. Não pode ser considerado, Cabo Verde, um galinheiro. Eu sinto-me ofendido. Acho que houve aqui falta, efetivamente, daquilo que eu chamo o poder da indignação. Não pode um homem que vem a Cabo Verde investir, que nós aplaudimos, que abraçamos e que aceitamos, e que deve encontrar aqui condições, porque está cá e deve encontrar condições para exercer a sua atividade, tratar este país como um galinheiro. Não podemos aceitar esse tipo de terminologia, quer dizer, as pessoas têm direito a usar toda a expressão. Os hoteleiros têm razão, profunda razão. É preciso mais mão de obra, qualificada para responder aos hotéis que estão a abrir. Nós temos que acelerar, Cabo Verde tem que acelerar a formação no setor hoteleiro. Há procura e nós temos que responder à procura. À procura externa, nós temos 70 mil desempregados, vamos acelerar para dar a esses jovens também oportunidades. Isto tudo tem resposta. E os cabo-verdianos sabem dar resposta a estas questões. Mas não é um galinheiro que se abre a porta e que as galinhas voam e que saltam. É um país com programa. Uma última pergunta, estamos pressionados pelo tempo. É oportuno falar da revisão do Código Laboral neste momento, assim muito rapidamente? A revisão do Código Laboral devemos começar a lançar o debate sobre as questões profundas da revisão do Código Laboral. O mundo está em mudanças e tudo está numa mutação grande. O emprego hoje já não é igual ao emprego de há 10, 15, 20 anos atrás. Há mobilidades, há questões de transferências de competências, há questões das próprias estruturas das empresas, muitas vezes também se coloca. Há empresas, há empregados que trabalham a partir daqui para empresas internacionais. Quer dizer, há aqui uma série de questões que nós temos que colocar a debate a curto prazo para uma reforma da lei laboral profunda e que sirva o país para, pelo menos, para mais 10 anos. Pelo menos para mais 10 anos. Porque vamos, toda a panóplia do desenvolvimento empresarial sofrerá reformas profundas e é preciso, perante essas reformas, termos respostas com a lei laboral. Portanto, muito obrigada. Infelizmente o nosso tempo esgotou, só nos resta agradecer pela sua disponibilidade em estar no programa. Antes do fim do programa, vamos ver uma reação do presidente da Associação Vozes dos Imigrantes Cabo-Verdianos, Danielson Fontes, a propósito de determinadas afirmações feitas aqui no programa Ponto por Ponto pelo Ministro das Comunidades, Jorge Santos. No mês de julho, Jorge Santos tem estado a reagir a algumas reivindicações dessa associação, como, por exemplo, a eliminação da taxa de 200 contos na importação de viaturas dos 0 aos 4 anos. Disse a dado ponto que elementos dessa associação pedem muito, inclusive pedem poder enviar 11 viaturas a Cabo Verde sem taxas. Jorge Santos disse também que o slogan dessa associação é "Quem manda nada para Cabo Verde" e afirmou ainda que nunca encontrou-se com o presidente dessa dita Associação Vozes dos Imigrantes Cabo-Verdianos, Danielson Fontes, no seu gabinete. Danielson sentiu-se indignado, tocado por estas afirmações e pediu uma reação ao programa Ponto por Ponto. Reação essa que vamos aqui ver neste momento. Mas imigrantes podem ter liberdade de mandar um carro ou 11 carros o mais fosse possível mas aquela taxa de 200 conto poderia ser cobrado a hora que imigrantes vai passar carro para nome de qualquer pessoa ou vender carro, poder pagar aquela taxa de 200 conto. Mas um país cada vez mais que ele tem mais carro,
ele tem mais venda de combustível, ele tem mais rendimento. E na Cabo Verde, o que é que eles querem fazer? Eles querem ficha para carro dentro da Cabo Verde. Ele papia mais a associação. Nunca fazia encontro com essa associação. Nunca. Simplesmente ele bem era com vez escondido, que é mim que descobrir. Mas também era ali na consulado ali. Até o consulado põe nessas páginas no Facebook. Mas para 2 dias Jorge Santos tem que fazer inscrição, marcação, pontimento, para eles aceitarem, para 2 dias Jorge Santos que é para fazer reunião conosco, com tudo imigrantes. No fim das contas, canto que fazer live com os abatas página e consulado bem aquele posto diferente, mas já ser aberto para tudo quem é que crê para levar em aquele encontro. Aquele encontro é fazer aquele tipo de para nós, praticamente mim, para que tinha acesso lá para morrer. Somente uma consulado para marcar pontimento mais de 10 vezes em que responder do telefone. Outra coisa, senhor Jorge Santos, na França, eles faziam encontro na França, nós, a associação, participamos para uma minta ver na América, tem grupos que os dirigentes na França, que é mim que consegui, eles mandaram um convite de Cabo Verde, que o dia que eles marcaram encontro com o Jorge Santos na França, alguém mandava lá de dentro de seu trabalho. Foi ele tem encontro na França, mas não se paciência com esse convidado. Quando que bem consegui papel com a pessoa que se organiza aquela coisa na França, por coincidência, tinha um workshop na praia que ia fazer de uma federação calverdiana, fazer, de estar sentado lado e lado. Quando que eu consegui essa informação que a gente manda papel com ele, falei, Nelson, não tem boa que presidente da associação fala assim, eu nós temos convite, mas nós temos manhã para nós pagar, para nós ter esse encontro. Coisa que nós pessoas dirigentes na França pagam bastante Deus. Quando chega lá, Jorge Santos que te responde essas perguntas. Perguntar fiquei nulo. Aquela parte que Jorge Santos falou aqui, boa associação tem como slogan que manda nada para Cabo Verde. Aquele é um slogan, é que é próprio de associação. É grupos imigrantes. E grupos imigrantes que reúnem essa associação como tem um nome, que é a Associação Voz dos Imigrantes Cabo-Verdianos, que é mim, que fazer mim só. Hoje eu tenho 24 membros espalhados no mundo inteiro, sendo 17 países hoje, no mundo inteiro, onde que todas as pessoas que estavam à volta disso, pode fazer um abaixo-assinado, uma luta, para que manda nada. Pode ser essa trava aquela taxa de 200 conto, que só aquela taxa. Tem aquela taxa, tem mais uma taxa, onde que se na cada $1.000 ou €1.000 está pagado 30%, exagerado. E tem mais uma coisa grave que aconteceu comigo com o Jorge Santos, sentado nessa sala, onde que ele mesmo, que ele nunca ele sentou conosco na Cabo Verde, ele sentou comigo nessa sala. Também com ele, onde que ele vai queimar com ele publicamente, fisicamente, onde que do papel. Foi assim a reação do presidente da Associação Vozes dos Imigrantes Cabo-Verdianos, Danielson Fontes, na sequência de afirmações do Ministro das Comunidades aqui no programa Ponto por Ponto. Portanto, chegamos assim ao último ponto deste programa, pelo que só nos resta agradecer e deixar aqui votos de muito boa noite. Uma boa noite a todos. Muito obrigado.